Olá, eu sou o Macorati e nesta semana eu vou continuar mostrando os recursos da Biblioteca de Componentes e Serviços MudBraser. E nesta semana eu vou mostrar como criar gráficos usando o componente MudSharp. Vou focar na criação de gráficos de barras e gráfico de linha, que são mais utilizados. Então, para criar gráficos no MudBraser, nós podemos usar o componente MudSharp. Então, consultando a documentação, abrindo aqui o navegador, no site do MudSharp, vindo aqui em Docs, abrindo aqui Components, ó, eu tenho aqui na documentação a opção Charts. E aqui eu vou poder então criar gráficos de barras. Aqui eu tenho um exemplo, né? Tenho na verdade dois exemplos. Eu posso consultar o código usado, tá vendo? Ó? Posso criar gráficos de rosquinha ou donut. Aqui também eu tenho dois exemplos, eu posso consultar o código e ver como eu posso gerar esse tipo de gráfico. Eu tenho o gráfico de linha, eu tenho aqui alguns exemplos, esse é o que tem mais exemplos, olha. E eu tenho o gráfico de pizza, com um exemplo só, olha, com o seu código. E eu tenho o gráfico de barras empilhadas. Então essas são as opções que o MudBraser oferece para a criação de gráficos. E em todas elas, ele usa o componente MudShart. E em Chart Type, você define o tipo de gráfico, olha. Então aqui, ó, para criar um gráfico de barra, Chart Type é Chart Type Bar. Gráfico de linha, Chart Type Line. Gráfico de pizza, Chart Type Pie e assim por diante. Então, para mostrar a criação dos gráficos, que eu vou focar aqui no gráfico de barras e no gráfico de linha, eu criei uma aplicação onde eu vou gerenciar informações de funcionários e departamentos. Aqui está a página principal da aplicação que eu criei. E eu vou criar um gráfico que mostra a despesa salarial por departamento. Eu vou ter 5 departamentos: departamento de desenvolvimento, gestão, infraestrutura, qualidade e suporte. E aqui no eixo Y vou definir os salários e no eixo X os departamentos. Então eu vou criar um gráfico de linhas e um gráfico de barra. Então, basicamente, o que nós temos que fazer para criar um gráfico, seja ele de linhas ou de barras, é configurar o Chart Type, no nosso caso vai ser Line ou Bar, definir Chart Series, que são as séries de dados, definir o X-Axis Labels, que são os rótulos do eixo X, usar o Bind Selected Items para permitir a seleção interativa de pontos no gráfico, isso aqui é opcional, e se você quiser configurar outras opções, você tem o Chart Options. Então eu vou abrir o projeto criado no Visual Studio 2022, que eu chamei MudBraser App, olha. Esse projeto foi criado usando o template MudBraser Web App, que eu instalei aqui no meu ambiente e que eu já mostrei nas semanas anteriores. Ele tem aqui o pacote do Microsoft SQL Server, que é o banco de dados que eu estou usando, o Tools para aplicar a migração e o MudBraser. Basicamente é isso que eu utilizo aqui nessa aplicação. Então aqui, iniciando pelas entidades, ó, eu criei uma entidade departamento com departamento ID, nome, e um departamento pode ter muitos funcionários. Então eu defini aqui uma propriedade de navegação e em funcionário eu defini aqui o funcionário ID, o nome, o cargo, o salário, e aqui departamento é a propriedade de navegação e departamento ID é a chave estrangeira. Então um departamento vai poder ter muitos funcionários e um funcionário vai poder pertencer a apenas um departamento. Então um relacionamento do tipo um para muito. Aqui em Data Context eu criei o arquivo de contexto que eu chamei de appdbcontext, olha. Defini aqui o mapeamento ORM, funcionário para funcionários, departamento para departamentos. Defini aqui o relacionamento, ó, um para muitos. Então departamento possui muitos funcionários que vai pertencer a um departamento e a chave estrangeira é o departamento ID. E eu já incluí alguns dados usando aqui a propriedade ResData. Então, ó, eu estou criando aqui, incluindo na tabela departamento, 5 departamentos e estou incluindo esses funcionários, olha, definindo aqui os cargos, o salário e atribuindo a qual departamento ele pertence. Então, com isso eu já vou ter os dados para mim poder criar os gráficos, né, de linha e de barras. Também defini aqui em appsets a string de conexão com o banco de dados. Eu criei um banco de dados funcionários DB, já criei, né? Então vou abrir aqui o SQL Server Management Studio, olha, o funcionários DB, a tabela departamentos, ó, vou mandar ele exibir os dados. Eu tenho aqui os 5 departamentos e a
tabela funcionário, vou mandar ele exibir os dados também. Ó. Eu tenho aqui esses dados. O ID, o nome do funcionário, eu informei abreviado aqui, o cargo, o salário e o departamento a que ele pertence. Então, na classe Program, eu defini a configuração do arquivo de contexto, né? Registrando ele como um serviço, obtive a string de conexão. Olha aqui, ó, o registro aqui do Mood Services e do serviço Data Service. Então, eu criei aqui em Data Context um serviço Data Service para mim poder retornar os funcionários, retornar os departamentos. Aqui, quando eu retorno os funcionários, eu estou usando um include aqui e estou retornando o departamento do funcionário junto. Então eu vou poder acessar o departamento do funcionário aqui nesse retorno aqui de get funcionários assim, que aqui retorna apenas os departamentos. E essa consulta link get salários por departamento async, ela busca os salários totais por departamento de forma assíncrona, né? A partir do contexto do Entity Framework Core. Eu estou injetando aqui uma instância do contexto no construtor dessa classe e estou usando essa instância. Então aqui, essa consulta retorna um task de um dicionário de string decimal. E esse dicionário vai ter como chave o nome do departamento e como valor o total dos salários. Então aqui eu estou usando a instância do meu contexto para acessar a entidade funcionários, uso o método include aqui para carregar os dados relacionados do departamento. Aqui eu estou usando o operador nullForgiveness para suprimir os avisos de nulidade do compilador. Eu estou assumindo que departamento aqui nunca vai ser nulo. Eu estou agrupando aqui os funcionários pelo nome do departamento. E aqui eu estou usando novamente o operador de perdão de nulidade. E estou projetando aqui usando um select cada grupo em um objeto anônimo que contém o nome do departamento, que é o gkey aqui, e a soma dos salários desse departamento. Estou fazendo essa soma aqui, E aí eu estou convertendo a sequência num dicionário de forma assíncrona. Então, as chaves do dicionário são os nomes do departamento e os valores são os totais do salário. Então, essa consulta vai fornecer os dados para os gráficos de barra e de linha que eu vou gerar. Focando nos componentes aqui, vou fechar aqui todas as guias abertas. Aqui em Nav Menu eu defini a opção dos menus. Eu estou usando o Mood Nav Link, né? Estou usando aqui o recurso do Mood Blazor. Criei aqui um componente para exibir os funcionários, um para exibir departamentos, um para exibir o gráfico de linha das despesas de cada departamento com os seus funcionários e um gráfico de barra para fazer a mesma coisa. Então vamos ver aqui em Pages os componentes que eu criei para exibir departamentos. Então eu estou usando um Data Grid. No evento onInitializeAsync eu invoco o método getDepartamentos lá do meu serviço. Ele vai retornar os departamentos e eu vou exibir aqui o nome do departamento num Data Grid. Funcionários, eu estou usando aqui um Mood Table. Estou definindo aqui que na inicialização do componente eu invoco o getFuncionáriosAsync, ele vai me retornar os funcionários e os departamentos. Funcionários e seus departamentos graças ao método include aqui. E aqui nesse componente eu vou exibir o nome, o cargo, o salário, o departamento, né? Em role template, estou usando context, eu já expliquei isso na aula anterior como é que funciona. E aqui em departamento eu consigo acessar o nome do departamento porque o departamento está vindo junto com o funcionário. E agora os gráficos, eu vou começar com o gráfico de linha. Aqui nós temos o código do componente gráficolinha.razor que usa o Mood Chart para gerar um gráfico de linha. Então no bloco if aqui nós temos a renderização do gráfico. Iniciamos definindo a diretiva if para verificar se os rótulos do eixo X não são nulos e se a lista de séries contém dados. Se essas condições forem atendidas, ele vai renderizar um gráfico de linha usando aqui o Mood Chart. Então aqui nós temos o Chart Type, que define o tipo do gráfico. Aqui definimos Line como sendo um gráfico de linha. Chart Series passa a lista de séries, definida aqui em séries, que vai ser obtida no código que eu vou explicar a seguir. Aqui nós temos os dados do gráfico, no caso, os nomes dos departamentos e os totais dos salários para cada departamento. Bind-selected index liga a propriedade selected index ao campo index para selecionar um ponto específico do gráfico. Isso aqui é opcional. X-axis label define os rótulos do eixo X. Aqui nessa variável nós vamos definir a seguir. Chart options
define opções de configuração. Aqui, apenas para ilustrar, eu estou definindo uma opção para aumentar a largura da linha. E aqui eu estou definindo a largura e a altura. A seguir eu tenho 3 elementos MUDI-Text, definindo uma tipografia 6 e um estilo, onde eu estou incluindo aqui os rótulos e as labels do gráfico. Ó. O título do gráfico, despesa salarial por departamento, o texto do eixo Y, salários, e o texto do eixo X, departamento. Eu estou fazendo isso usando um estilo aqui, posicionando esses textos no gráfico. Se a condição aqui do if não for atendida, eu vou exibir essa mensagem. Então, a seguir eu tenho o código priv int index igual a -1, define o valor padrão, que não pode ser 0, que é o primeiro selected index é sempre 0, né? Então, para evitar problemas, eu estou definindo como -1. Séries define a lista de séries de dados para o gráfico, que é uma lista de chart séries, ó. E aqui eu estou definindo os rótulos do eixo X, com um array de strings. Então, ó, no método onInitialize, que é chamado quando o componente é inicializado, eu estou invocando o método getSalários por departamento do meu serviço, que é o Data Service. Esse serviço, olha, ele foi injetado aqui, ó. Então, aqui eu vou obter os dados do gráfico. Vai me retornar o nome dos departamentos e os totais dos salários aqui em salários por departamento. Eu verifico se os dados são diferentes de nus, ou se eu tenho informações aqui para exibir, e aqui eu estou usando aqui, ó, salários por departamento keys, e estou acessando as chaves do dicionário, salário por departamento. Isso aqui é um diccionário, tá vendo? Ó, string decimal. Então aqui as chaves são os nomes dos departamentos, que é uma string. E aqui eu estou obtendo os valores, que são os totais dos salários, e estou convertendo para double e convertendo aqui para uma coleção de strings, para um array. E a seguir, eu estou atribuindo, né, os nomes dos departamentos ao eixo X. E aqui eu estou criando a série de dados, atribuindo aqui a chart séries, os salários e os totais dos salários. Então aqui que eu incluo os dados para gerar o gráfico. Então esse é o código que vai me gerar o meu gráfico de linha. A mesma lógica foi usada aqui para o gráfico de barras, olha. Então observe que tanto aqui no gráfico de barras como no gráfico de linha eu tenho um if aqui, ó. Isso vale tanto para o gráfico de barras como para o gráfico de linhas, tá vendo? É o mesmo código. Então no gráfico de barras defino o chart series, só que o chart type em vez de line é bar. Aqui eu estou definindo os títulos do gráfico, ó, aqui é o mesmo, né? Aqui definindo as mesmas variáveis e aqui eu estou chamando a mesma consulta. Aqui praticamente eu vou obter os mesmos dados, né? A única diferença é que aqui, ó, no gráfico de barras, eu não vou exibir o nome das labels no eixo X, porque eu já tenho as legendas, né? Então eu comentei aqui, ó, defini uma string vazia. Aí ele vai percorrer pela quantidade de departamentos. Para cada departamento ele vai gerar uma barra com os dados do nome do departamento e o salário total desse departamento. Então basicamente é isso. É bem simples. Na verdade, embora eu não tivesse muito tempo para consultar a documentação do Multibrasor para a criação de gráficos, eu achei a documentação um pouco pobre. Eu achei que eles podem melhorar a documentação e também podem melhorar com relação aos recursos oferecidos aqui. Os gráficos aqui no Multibrasor, eles não têm muitos recursos não. E aqui, ó, no gráfico de barras eu estou definindo um estilo para aumentar a largura das barras. Para isso eu estou aplicando esse estilo aqui, ó, aos elementos que representam as séries de barras, MUDI-Charts bar séries. Estou dando um transform scale x 3.5. Significa que cada barra do gráfico será alargada em 3 vezes e meia em relação ao seu tamanho original. Estou aplicando esse estilo direto aqui. Você pode criar aqui, ó, um componente CSS de um componente de estilo, né? Um arquivo de estilo, que nem esse aqui, ó, custom chart, e aplicar esse estilo. Eu resolvi colocar aqui, fica bem explícito, você vê ele funcionando. Então com isso, ó, eu vou executar e nós vamos ver aqui a nossa aplicação funcionando. Eu já utilizei o componente Hadzen para o Brasor, achei ele mais rico com relação às opções para a criação de gráficos. Então olha, Home é a página Home, vou exibir departamentos, olha aqui ó, o nome do departamento, vou exibir os funcionários, ó, ele me dá
o nome, o cargo, o salário e o departamento. Estou exibindo o nome do departamento aqui. E o gráfico de linha, os salários, os departamentos, e a linha azul aqui representa os salários. Então aqui, ó, gestão é o que tem maior despesa salarial e qualidade é o que tem a menor despesa salarial. Isso no gráfico de barras ficaria assim, ó. Então aqui, ó, no gráfico de linha, se eu colocar aqui, vou aumentar para 10 aqui, ó, não preciso nem parar a aplicação. Vamos clicar aqui no Hot Hello. Olha aqui, ó, eu consigo alterar a espessura da linha. No gráfico de barras, se eu comentar aqui esse estilo, então você vai ver que a espessura das barras fica menor, né? Então vamos retornar aqui para uma espessura maior. Vamos colocar aqui, ó, vou descomentar e vou colocar aqui, ó, 5. Clicando no Hot Hello, olha aqui, tem umas barras mais largas, fica mais visível o gráfico, né? Então assim eu tenho o gráfico de linha, o gráfico de barras, é simples montar, mas eles não têm muitos recursos não. Embora eu não tivesse estudado a fundo a documentação, não achei assim muitos recursos assim que você pudesse utilizar. Eu posso usar o Chart Options, né, para configurar outras opções, mas muitas das configurações você vai ter que fazer aplicando estilos. Então era isso que eu queria mostrar essa semana aqui, ó, sobre o MoodBrazer para a criação de gráficos usando o componente MoodSharp. Então até a próxima semana, se Deus quiser.